Há exatos 113 anos começava a trajetória do Guarani Futebol Clube. É um sentimento que só quem é bugrino consegue entender. Miguel Greco, Pompeu de Vito, Vicente Matalo, Hernani Matalo, José Giardini, José Trani, Ângelo Panatoni, Antônio De Luca, Luiz Bertoni, Alfredo Seifer Júnior e Júlio Palmieri. Há exatos 113 anos começava a trajetória do Guarani Futebol Clube em um sábado, na Praça Carlos Gomes. Ocorreu a reunião da fundação, ao qual compareceram 12 jovens. O nome foi dado em homenagem à obra mais conhecida do maestro Carlos Gomes. As cores do clube foram compostas pelo verde e branco, que faziam alusão ao verde da praça e à luz do dia que os iluminava. O futebol em Campinas começou a ser praticado no pátio do Ginásio do Estado, que é o atual Culto à Ciência, entre os anos 1902 e 1911. Cerca de 25 clubes de futebol foram formados na cidade por estudantes operários e ferroviários, quase sempre com vida efêmera. Em março de 1911, porém, alguns adolescentes da classe baixa e média começaram a idealizar mais um clube, mais uma fundação de clube. Só que esse não seria mais um, não. Esse seria o clube. Os amigos Pompeu de Vito Vicenzo, que é o Vicente Matalo, e seu primo Hernani Filippo Matalo, este estudante do ginásio, passaram a contatar os amigos e parentes para que comparecessem a uma reunião marcada na Praça Carlos Gomes. Na época, a Praça Carlos Gomes, situada na esquina das ruas Conceição e Irmã Serafina, não passava de um grande terreno cercado de palmeiras imperiais. Ainda não era ajardinada como é hoje. Era comum que os jovens invadissem ali para jogar futebol. O nome Carlos Gomes foi uma homenagem da cidade ao grande maestro e compositor campineiro Antônio Carlos Gomes, autor de óperas internacionalmente conhecidas como Fosca, Segundo Condor, Salvador Rosa, Lo Schiavo e Guarani, entre outras, sendo que a ópera O Guarani é a mais famosa do compositor. Foi baseada no romance homônimo do escritor José de Alencar, que narra a história de um ídolo da nação Guarani que se apaixona pela filha de um fidalgo colonizador. No dia 1º de abril de 1911, um sábado, ocorreu a reunião da fundação, a qual compareceram 12 jovens, sendo que 2 eram italianos, o Vicente Matalo, de 18 anos, e Antônio de Luca, de 16 anos. Outros 9 eram filhos de imigrantes italianos. Pompeu de Vito, de 15 anos, seu irmão Romeu Antônio de Vito, de 16, Ângelo Panatoni, também 16, assim como José Trani, Luiz Bertoni, de 19 anos, José Giardini, 18, Miguel Greco, 17, Júlio Palmieri, 16 e Hernani Filippo Matalo, também de 16 anos. Alfredo Seifer Jabob Júnior, 18, era o único de família oriunda da Alemanha. Depois de muita discussão em relação ao nome do clube, foi aprovada a proposta de José Trani, de Guarani Futebol Clube, em homenagem à obra mais conhecida do maestro Carlos Gomes. As cores do clube foram compostas pelo verde e branco, que fazia alusão ao verde da praça e à luz do dia que os iluminava, sendo sugestão de Romeu de Vito. Foi estabelecida também uma mensalidade de 500 réis
e eleita uma diretoria provisória com Vicente Matalo como presidente do clube. Ficou estabelecida a data de fundação como 2 de abril de 1911. Uma nova reunião foi realizada em 9 de abril para a instalação definitiva da associação. O número de adeptos crescera rapidamente. O local já foi uma ampla sala no centro da cidade, cedida pela Sociedade Recreativa 7 de Setembro, e ali compareceram ao menos 21 pessoas. Procedeu-se então à eleição de uma diretoria definitiva com mandato de 1 ano, e Vicente Matalo foi ratificado como primeiro presidente do Guarani Futebol Clube. Os cargos foram assim preenchidos no mesmo dia. Em poucas semanas foram elaborados os primeiros estatutos. Ao mesmo tempo, outro grupo conseguia, junto à Prefeitura Municipal, a concessão de uso de um terreno de terra batida na confluência das ruas Francisco Teodoro e Dr. Sales de Oliveira, no bairro Vila Industrial, né? Lá no Vila Industrial. Ali se instalou o primeiro campo para treinos e jogos, confeccionando as traves com bambus. Então, olha que legal, né? Eles fizeram a trave com bambu naquela época. No dia 23 de abril de 1911, realizava-se o chamado Ground da Vila Industrial, o primeiro treino entre dois times formados por associados do Guarani Futebol Clube. O primeiro uniforme do Guarani foi sugerido pelo associado Gonçalo Alves em 1911. Camisas brancas, de mangas longas, com punhos, gola e gravatas verdes. Calções brancos com filetes nas laterais e meias verdes. Alguns meses depois, o pai do primeiro capitão Luiz Bertoni trouxe de Milão, na Itália, um jogo de camisas listradas verticalmente, de verde e branco, e passou a ser utilizado pelo time principal. Camisas inteiramente verdes só viriam a ser adotadas em 1916, durante a conquista do Campeonato Campineiro daquele ano. O primeiro distintivo, aqui no alto, em camisas foi utilizado em 1916, um G bordado e aplicado sobre o escudo de forma bem diferente do que é hoje atualmente. Segundo Pompeu de Vito, um dos fundadores, ele dizia que o primeiro derby terminou empatado em 1-1. O pessoal lá da rua de cima diz que o jogo terminou com a vitória deles. O resultado é cercado de controvérsia e até os dias atuais. Se houve empate naquela primeira partida, como Pompeu de Vito afirmava, o Guarani assumia ali, ao ganhar o derby de 1916 com a camisa verde. A vantagem do retrospecto foi sua terceira vitória contra duas das adversárias e um empate. E nunca mais perdeu essa vantagem. O retrospecto atual mostra que estamos muito à frente da Chita. O clássico é o mais antigo do estado de São Paulo. Diante de todos os fatos, não há como negar. O uniforme verde é a alma e o coração do Guarani. Em 1923, quando a inauguração do primeiro estádio contra o Clube Atlético Paulistano, o Guarani apresentou seu novo distintivo com o GFC pela primeira vez nas camisas. Em 1923 foi inaugurado o estádio do Guarani, que décadas mais tarde ficaria conhecido como Pastinho. 3 anos depois, o Bugre liderava a sua região no Campeonato do Interior de 1926-1927, quando foi convidado pela APS SA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, a integrar o Campeonato Paulista da divisão principal, deixando de participar de campeonatos do interior. Só um pedacinho da nossa história, hein? Senão a gente fica semanas, meses aqui falando. Com o passado glorioso, hoje em dia o Guarani luta para se reorganizar financeiramente fora de campo.
e voltar a ser protagonista dentro das 4 linhas. Para isso, o Conselho de Administração aposta no plano de recuperação judicial, elaborado para pagar aproximadamente 61 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas. A aprovação do plano foi o primeiro passo para que o clube comece a quitar o valor renegociado, tirando os bloqueios financeiros e penhoras. Agora o acordo segue para homologação por um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ferramenta é uma saída para tentar estancar dívidas e uma tentativa de reorganizar pagamentos dos débitos por meio de um plano. Trata-se também de um passo para preparar o clube para uma eventual SAF no futuro. A SAF é um caminho que estamos pavimentando. É importante dizer que essa é a minha opinião e que não consta nada do estatuto. Acredito que uma SAF bem vendida é o caminho para os clubes menores. Em pouco tempo não conseguiremos lutar com a diferença de orçamento para outras equipes. Um caso ou outro consegue um milagre, mas é uma luta injusta. A SAF pode ser um aporte externo que deixa a luta mais justa, explicou o presidente André Marconato em entrevista para a Rádio Bandeirantes de Campinas. Qual seria o maior pedido do torcedor, pedido de presente de aniversário para o Guarani? Eu acho que o maior pedido de aniversário, de presente de aniversário para o Guarani, é que ele retomasse os seus anos de glória, como quando se tornou o único campeão brasileiro em 1978 e chegou à semifinal da Libertadores em 1979. Feliz aniversário, Guarani! Só quem é bugrino consegue entender, cara. Como tá difícil segurar essa emoção. Como tá muito difícil. Só quem ama esse clube verdadeiramente, quem senta nas arquibancadas e chora na vitória e na derrota, só quem é um verdadeiro bugrino consegue entender. Campinas tem dono. Quem nasceu associação nunca, jamais será Futebol Clube. Avante, meu bugre, hoje e sempre Guarani. Fiquem com Deus, pessoal. Grande abraço. Vai embora o Guarani, cochilou, Beto Fuscão, Mozão tocou pro gol. Gilmar tirou da